Sejam bem-vindos mais uma vez ao DruCast, o podcast da Dru. Eu sou o Rafael Correia. E eu sou a Tássia Betuzzi. No último episódio, nós falamos sobre um contexto geral do ESG. E agora nós vamos começar a esmiuçar cada letrinha desse tema. Hoje, em específico, é sobre ambiental, responsabilidade ambiental. E nós não estamos sozinhos novamente. Nós trouxemos duas convidadas especialistas e especialíssimas, não é mesmo, Rafa? É isso mesmo. E a primeira convidada é a Gabriela Vicente. A Gabriela é formada em administração pela USP, pela FE aqui de Ribeirão Preto. Ela tem um MBA em marketing e é coordenadora de comunicação na Netafim Brasil. Você também é líder de sustentabilidade na Netafim, não é, Gabi? É sim, Rafa. Muito obrigada, Rafa, Tássia, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui participando. Que ótimo. E a nossa segunda convidada é a Roberta Lago, engenheira ambiental da Usina Moreno. Bem-vinda, Roberta. Muito obrigada. Queria agradecer a Dru pelo convite, por esse bate-papo. Estou muito feliz. Obrigada, gente. A gente que está muito feliz de receber vocês aqui hoje. É muito legal a gente poder entrar mais nesse assunto que é o ESG. A gente tem falado nos últimos episódios como isso tem avançado na nossa vida lá dentro da organização, né? Dentro da Dru. E é muito legal ter gente que entende de cada um desses assuntos e pode dividir um pouco de conteúdo e de conhecimento com a gente. Eu queria começar só perguntando para vocês, que é uma pergunta de prática que a gente está fazendo para todo mundo que senta aqui nessa mesa com a gente. Como que o ESG encostou na vida de vocês? Aí na carreira de vocês, quando foi a primeira vez que o ESG chegou e vocês tiveram, né, que se aprofundar no assunto? Qual é a história de vocês com o ESG? Pode falar, Gabi. Bom, em tudo que eu busquei fazer na minha vida, eu sempre busquei encontrar um propósito, né? E há 8 anos atrás eu me encontrei com a Netafim. Eu iniciei minha carreira como estagiária numa empresa que surgiu com um propósito muito forte, né, há 60 anos, de auxiliar produtores a produzir numa região desértica, com escassez hídrica. Então, a gente tem um propósito muito forte de fazer uma eficiência cada vez maior no uso da água. Que legal. Tem tudo a ver com o assunto. Não tem como a gente falar de sustentabilidade e não falar de recurso hídrico, né? Então, faz muito sentido que você tenha caído aí no ESG. E você, Roberta, como é a tua história com ESG, com sustentabilidade? Bom, comigo aconteceu de uma forma bem natural, né? Porque o setor onde eu estou inserida, que é o setor sucroenergético, ele está bem alinhado aí com a sustentabilidade, né? Então, é um assunto, o ESG, que está super em alta. Demanda, né? Um assunto que as empresas estão demandando, né? Então, aconteceu de uma forma muito natural para mim. Muito bem. E aí a gente entende que ESG é uma sigla em inglês, que vem aí de 3 palavras em inglês: Environmental, Social e Governance. E então a gente quer falar sobre esse tal desse environmental, sobre meio ambiente, sobre a responsabilidade ambiental, né? Que é um desses pontos que é tão importante e, como a Letícia falou no nosso último episódio, é um desses pilares do que é o ESG. E aí, o que é essa responsabilidade ambiental? Como que a gente entende por esse tema? Responsabilidade ambiental, a gente pode entender aí que é um conjunto de ações, sejam elas individuais ou empresariais, que elas são voltadas aí para o desenvolvimento sustentável. E que é esse desenvolvimento, vamos falar, sustentável, né? A gente desenvolver a economia, né? Mas alinhada com a preservação ambiental. E a gente pergunta assim, como indivíduo, quais ações que a gente pode praticar, né? Que são responsáveis, né? Falando aí de meio ambiente. A gente, como indivíduo, na nossa casa, por exemplo, a gente pode... o simples ato de segregar o lixo, né? Separar o que é orgânico, o que é reciclável, isso daí eu já estou, né, fazendo uma ação de responsabilidade ambiental dentro de casa. Fazer economia de água, de energia dentro da minha casa também. E quando a gente fala de empresa, a empresa também... fazer um reuso de água dentro do processo industrial, fazer essa segregação também de resíduo, reciclagem, né? Um plano de resíduos sólidos. Então, todas essas ações, né? Esse conjunto de ações que a gente pode entender como responsabilidade ambiental. E é importante falar que os negócios, eles estão numa esfera dentro da esfera social que está dentro da esfera ambiental e elas não conseguem se desvincular. Então, os negócios, eles precisam entender que eles são responsáveis pelos impactos, sejam eles positivos ou negativos,
que eles provocam no ambiente e também na sociedade. E na indústria, por exemplo, algo que a gente tem falado muito é a circularidade, né? De você ser muito responsável pelo descarte do produto que você está fornecendo. Então, para esse produto, ele ter uma logística reversa e você talvez utilizá-lo como matéria-prima para produzir novos produtos. Quando a gente traz mais para o agro, a gente também pode falar de verticalização. Quando a gente verticaliza a produção, aumenta a produtividade, muitas tecnologias hoje elas estão voltadas para esse sentido, né? Justamente você fazer com que não precise expandir para novas áreas. E aí você acaba não precisando desmatar, né? Porque as terras são finitas, o espaço é finito. Então, cada vez mais vai ser necessário verticalizar. Eu acho que isso é um ponto especial dentro do agronegócio aí, quando a gente fala de sustentabilidade. Nossa, na verdade, eu ia até te perguntar a respeito disso. Como que as práticas sustentáveis no agronegócio? Tem uma pesquisa da McKinsey, que foi realizada, acho que em 2022, chama Mente do Agricultor Brasileiro. Ela olha para várias frentes, frente de crédito, disponibilidade de investimento, e ela olha para o lado sustentável também. E o agricultor brasileiro, ele já é tido como um dos mais sustentáveis, porque ele não é de hoje que ele adota práticas que são consideradas sustentáveis. As 3 principais nesse ranking plantio direto, controle biológico, cultura de cobertura. Então, essas são práticas aí de agricultura regenerativa e que são diretamente conectadas com o negócio que eu estou hoje, né, que é a irrigação. Quando a gente fala de irrigação subterrânea, o plantio direto é um requisito. Você não pode fazer intervenções grandes no solo quando você tem um sistema subterrâneo. Então, ele já incentiva que o agricultor ele faça o manejo já com o plantio direto. Controle biológico. Os próprios biológicos, eles podem ser aplicados via sistema de irrigação. Então, você vê como toda essa cadeia está interligada e como o agro ele já é sustentável há muito tempo. Não são práticas novas, né? Uhum. Então, são práticas bem estabelecidas e que a gente vê muito presentes aí no agro hoje. Eu queria aproveitar que a gente está falando de práticas sustentáveis e pedir uma coisa que é muito interessante, que a gente estava comentando antes do episódio começar, né? A gente estava aqui nos bastidores, é que a gente tem hoje 2 pessoas que estão em setores diferentes da indústria, né? Nós temos a Gabriela, que é de um fornecedor, né? Na Netafim, que fornece tecnologia, e a gente tem a Roberta, que é da usina, né? Que é esse grande receptor dessas tecnologias que a gente desenvolve. E aí eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho. Então, o que a Netafim, né, faz e qual é o trabalho da Netafim relacionado a essa sustentabilidade, principalmente essas práticas sustentáveis no agro. Eu sei que você já falou um pouquinho sobre, e eu acho que você pode só, né, falar mesmo qual é o trabalho da Netafim nesse sentido. E acho que depois a Roberta pode pegar um pouquinho, falar um pouquinho do que a usina, né, do que a Moreno faz também, quais são as práticas sustentáveis lá no campo, né, lá na indústria, pra gente ter essa visão. Pode ser? Perfeito. A Netafim é uma empresa israelense, ela existe há 60 anos. Ela foi criada por acaso, na verdade, um engenheiro hidráulico, ele estava caminhando por um campo, ele estava fazendo inspeção num poço artesiano, na escavação de um poço, e ele viu que numa fileira de árvores, uma delas se destacava das demais. E quando ele foi ver, tinha um vazamento na raiz dessa árvore, um vazamento de água de fornecimento da cidade. E essa era a única árvore que estava muito destacada das demais. E aí, com base nisso, ele começou a tentar desenvolver uma tecnologia que fornecesse água em pequenas quantidades e em maior frequência para as plantas, para tentar entender se isso realmente dava resultado. E foi aí que nasceu a irrigação por gotejamento. E aí, a Netafim chegou ao Brasil há 30 anos, né, em 1994. Esse ano a gente faz aniversário. E é bem importante falar que a Netafim está conectada muito a essas práticas sustentáveis que já vêm sendo realizadas no agro, inclusive no mercado de usinas aí de cana-de-açúcar. Isso. E lá, pra gente, quando a gente fala, né, da usina Moreno, a gente começa com a sustentabilidade lá no campo, né? Fazendo o cultivo da cana-de-açúcar, né? Então, como a Gabi comentou, o plantio direto já é uma prática aí sustentável. A gente faz a rotação de cultura, que também é uma prática importante no campo. A gente sempre prioriza, né, produtos orgânicos ou aqueles que são menos tóxicos. E quando a gente fala dentro do processo produtivo, a gente sempre prioriza uma redução
de consumo de água, fazendo a reutilização dessa água no processo industrial. A gente tem uma preocupação muito grande com questão dos resíduos, né? Fazer uma boa gestão desse resíduo. Então, lá na usina, a gente começa no campo e termina aí no processo industrial, sempre frisando essa sustentabilidade. E no caso, vocês buscam isso também com os parceiros, né? Os fornecedores, vocês fazem essa avaliação, né? De quais são as práticas que os seus fornecedores aplicam no processo deles que possa impactar vocês também, né? Quando a gente fala de fornecedores de produto, né? A gente sempre busca os fornecedores que têm a mesma prática que nós, né? Práticas sustentáveis. Sim. E quando a gente fala de fornecedor de cana, né? Sempre tem uma orientação, um treinamento para esses fornecedores, para essa adoção, né, de boas práticas agrícolas. Isso é uma coisa que a gente falou, inclusive, no último episódio com a Letícia, sobre a importância dessa avaliação da cadeia de produção e da cadeia de fornecimento, né? E como esse cerco vai fechar agora, no futuro, porque tem uma coisa que a Letícia... A conversa com a Letícia tá reverberando em mim até hoje, assim, desde o último episódio. Porque ela fala sobre essa nova onda de inovação que é a sustentabilidade, né? Passamos por muitas delas e a sustentabilidade é a nova onda de inovação. E vai acontecer, o cerco vai fechar, e quanto mais o cerco fechar, mais as usinas vão se preocupar em olhar para o histórico dos fornecedores, né? Tem muita usina, assim como a usina Moreno, né? Lá na Dru nós somos fornecedores, né? Da usina Moreno. Inclusive, quando você estava falando dos produtos, eu vou fazer aqui a propaganda, o meu merchan, mas é porque, de verdade, a Dru tem uma empresa além da Dru, nós somos um grupo, né? Com algumas marcas, e uma delas é a Biorrisa. A Biorrisa é uma empresa de nutrição vegetal que trabalha com produtos organominerais e que deixam zero resíduo no solo. Então, esse já é um produto que eu sei que a usina Moreno, né, utiliza, são os produtos da linha da Biorrisa, que são esses produtos de nutrição vegetal que deixam zero resíduo. Então, essas práticas, elas vão ficando cada vez mais importantes, esse cerco vai fechando e vai fechar cada vez mais, para que a gente entenda essa importância. Foi o que a gente tem falado, assim. Hoje a gente olha para essas empresas grandes, né, usinas, empresas maiores que estão fazendo esse controle. Mas eu tenho absoluta certeza que em pouquíssimo tempo, qualquer empresa de qualquer tamanho vai ter que começar a fazer esse tipo de avaliação. Porque isso vai contar muito até para legislação e certificação e tudo mais. Incentivos, né, do banco. Sim, sem dúvida. Com certeza. Acho que todo mundo tem que estar alinhado, né, no mesmo caminho aí e traçar essa busca aí juntos para a sustentabilidade. Bom, e aí eu queria completar agora com uma pergunta para a Gabriela. Quais são essas primeiras ações que as empresas podem adotar quando elas... Olha, ok, eu quero estar de acordo com os critérios ESG. Quais ações essas empresas devem adotar? Quais são as primeiras que elas devem adotar? Quais dicas a gente pode dar para essas empresas que querem realmente começar a olhar para o ESG e para a sustentabilidade? Eu acho que o primeiro passo é olhar para o ESG de uma forma genuína, assim, realmente destrinchando. Se atualizar sobre o tema e buscar, por exemplo, desenvolver uma matriz de materialidade dentro do negócio. Você olhar para os seus stakeholders, e aí por stakeholders entenda clientes, fornecedores, toda a cadeia produtiva, até os concorrentes, governo, todas as pessoas que de alguma forma são afetadas pelo seu negócio, e olhar para as questões dentro do seu negócio. Com o grau de relevância que ela tem para o seu negócio, o grau de importância que ela tem para o seu negócio e com o know-how que você tem no negócio, como você pode agir sobre elas. Então, quando você olha nesse sentido, você vai descobrir, falando mais do ambiental, em termos de gestão da água, gestão de energia, gestão de resíduos, gestão de emissão de gases, tudo isso você consegue cruzar e saber como endereçar cada um desses temas de acordo com a expertise da sua empresa. Olhar para dentro e começar pequeno, né? Eu acho importante você começar com práticas dentro de casa. Por exemplo, na Netafim a gente recentemente trocou toda a nossa frota de empilhadeiras que eram a gás por empilhadeiras elétricas. E isso tem um impacto muito grande na emissão. São coisas pequenas que a gente faz, que eu acho que a gente às vezes fica tentando buscar o novo, o diferente, e que a gente consegue no próprio processo produtivo incrementar e também complementando, olhando para o mercado, para os stakeholders e pelas ações.
E só complementando a Gabi, eu acho que um passo importante também que a empresa precisa tomar é conhecer quais são os impactos que ela tem com o meio ambiente, sejam eles positivos, sejam eles negativos. A empresa tem que mapear isso para entender, para assim tomar decisões, adotar práticas, né? O que eu posso melhorar ou o que já está bom, né? Então, eu acho que esse mapeamento aí é muito importante. Às vezes as pessoas têm a impressão, assim, de que quando a gente fala de mapear os impactos e, de repente, olhar para a sua cadeia, o que tem dentro ali da sua empresa que precisa ser melhorado, muitas vezes a gente tem a impressão de que é só uma empresa muito grande que consegue fazer isso, né? No caso de uma empresa pequena, ela consegue ter essa mesma visão? Como que ela poderia começar? Assim, eu falo assim, no sentido de não investimentos enormes. Assim. Eu acho que as boas práticas, elas estão no alcance de qualquer empresa, seja ela de pequeno ou grande porte, né? Seja ela com recurso financeiro limitado ou ilimitado. Eu acho que as boas práticas, elas podem e devem ser adotadas, né? Então, quando a gente fala de uma empresa de pequeno porte, como que ela pode começar, né? Toda empresa, ela consome energia, ela consome água, ela produz resíduo, né? Então, não precisa de grandes investimentos para você poder reduzir, né, esse consumo, fazer um consumo consciente. Então, eu acho que qualquer empresa pode começar assim. Maravilhoso, porque assim, por exemplo, às vezes a gente pensa em consumo de energia, vamos instalar a placa solar. Aí você vai gastar 100, 300 mil, aí né, a pessoa fica, poxa, não tenho esse caixa agora. Mas assim, pensar olha, não vamos manter todas as luzes acesas, vamos ver qual departamento ali não precisa ficar com a luz o dia inteiro, tentar aproveitar o máximo possível de energia natural, né, de luz natural, né, no caso. Isso. Consumo de água também, né? Acho que fomentar aí a educação ambiental dentro da empresa, né? Eu acho que tem empresas que têm isso no DNA, assim. E também acho que papel das grandes empresas trazer as empresas menores, desenvolver parcerias com empresas menores para soluções específicas, por exemplo. E eu preciso trazer para o meu ambiente, né? A gente tem na Netafim uma parceria com o EACEA, que é uma empresa de soluções para cultivo protegido, uma empresa menor. E num projeto que se chama Eu Plastifico, Nós Reciclamos. Não envolve somente a Netafim e o EACE, envolve uma cadeia de outras empresas. E a ideia é justamente essa questão de logística reversa, você trazer o plástico que foi utilizado para algum fim agrícola de volta à cadeia produtiva. Seja para ser incorporado como matéria-prima na produção de tubos gotejadores na Netafim, ou até mesmo na produção de mulching, né, para uso agrícola. Então, é um papel das grandes empresas também ter essa iniciativa de puxar empresas menores, desenvolver parcerias. Sim. E uma coisa que eu percebo que é muito alinhado do discurso das duas e que faz a gente pensar é que as iniciativas, elas não são homéricas, elas não são gigantescas, né? É basicamente, de fato, quando a Gabriela fala, vamos olhar de maneira genuína pro que a gente está falando, isso faz muito sentido. É, de fato, parar e olhar, porque muito provavelmente essas pequenas ações que a gente acaba não... Porque a verdade é essa, a gente está inserido num emaranhado de problemas voltados para a preservação do meio ambiente, por exemplo. Hoje a gente olha e a gente sabe que muita coisa já não tem o que fazer, né? O nosso trabalho agora é para parar, para diminuir os danos. Porque, de fato, tem coisas que aconteceram e que afetaram o meio ambiente que são irreversíveis. Então, olhando para esse cenário, você fica meio desmotivado. Você fala, nossa, mas realmente... mas quando você para olhar e entender que se cada empresa estivesse tomando aquelas atitudes que julgam tão pequenininhas, o impacto seria muito maior. E aí, quando a gente está falando disso, me parece até óbvio demais para ser dito, sabe? Mas a verdade é essa, tipo, enquanto a gente que eu falo é como pessoa e indivíduo, né? Não só como empresas e organizações. Continuar olhando para as questões de meio ambiente como
pequeno demais, eu vou, que nem a gente falou sobre separação de lixo, quantas residências que fazem de fato a separação de lixo, né? Como os órgãos, né, as prefeituras estão olhando para essa reciclagem e fornecendo aí facilidade para que a população esteja de fato segregando esse lixo da maneira correta. Porque às vezes eu olho e parece pequeno, parece pouco, mas se a gente passar todo mundo a olhar para esse lugar, a gente entende que se todo mundo estivesse fazendo o óbvio, se todo mundo estivesse fazendo o pequenininho, o impacto seria muito grande, né? Como você citou mesmo, a troca aí das empilhadeiras parece algo pequeno, mas se você fizer a conta de emissão disso ao longo de um ano, com certeza a gente consegue enxergar um número bem considerável. Então essas pequenas ações que parecem pequenas demais para ser uma iniciativa, elas podem e devem ser a iniciativa. Elas devem ser o primeiro pontapé de empresas de qualquer porte, né? Sim, inclusive, como a Roberta falou, em relação à educação ambiental. Porque às vezes até começa o contrário, né? Às vezes a gente fica esperando a empresa tomar alguma atitude, separação do lixo. Às vezes os próprios colaboradores começam com uma prática ali, tem os tambores ali, não está identificado, mas escreve alguma coisa e começa a fazer a separação. Começa daí. Você consegue motivar aí o coleguinha e futuramente a empresa também a dar sequência nos trabalhos, né? E desmistificar também essa questão de que o material reciclado, ele é de qualidade inferior, né? Muito se fala, eu não quero comprar um produto de material reciclado porque é um produto de matéria-prima de segunda linha. Antes, as empresas usavam muito o argumento, não, eu utilizo matéria-prima virgem. E isso era um argumento muito conectado à qualidade. E a gente precisa desmistificar porque realmente, quando você olha na prática, nos testes que são feitos, você vê que não tem comprovação nenhuma de que exista diferença aí. Em alguns tipos de material, claro. E no caso, assim, as empresas tomando essas iniciativas, crescendo, se estabelecendo nas questões ESG, quais certificações ela pode buscar para embasar isso que ela está fazendo? Falando um pouquinho aí do setor, né? Sucro energético. A gente tem diversas certificações. Eu vou pontuar aqui algumas especiais. A gente tem a Bom Sucro, né? Que é uma certificação muito importante, que ela é voltada para a cadeia de produção da cana-de-açúcar. O objetivo dela é demonstrar que aquela empresa tem a sustentabilidade ambiental e social da cana-de-açúcar. Então, essa certificação, além de melhorar a imagem da empresa, ela também agrega valor no produto final, né? Porque aquele produto, ele vai ter um selo verde, né? Então, essa certificação, ela é bem importante. E quando a gente fala também para empresas que estão buscando começar com essa responsabilidade ambiental, é muito importante a ISO 14001, porque ela dá essa diretriz para a empresa dar o primeiro passo. E quando a gente fala de certificação, a gente não pode deixar de falar do RenovaBio, né, que é uma certificação, vamos falar assim, nova, né? Ela começou lá em 2019, então ela é ainda recente. Mas por que ela iniciou? Teve o acordo lá de Paris, em 2015, quando o Brasil ele se comprometeu a reduzir as emissões dele, né, dos gases de efeito estufa. Então, essa certificação ela veio para auxiliar o Brasil a cumprir essas metas. E como que ela funciona? O produtor de biocombustível, ele passa por uma certificação onde ele vai estar apto para gerar CBIOS. E quem que vai comprar esses CBIOS, que são os créditos de descarbonização? São os distribuidores de combustível, né? Que eles têm, cada um tem sua meta individual de descarbonização, então eles vão fazer essa compra dos CBIOS que são gerados pelos produtores. E a usina Moreno, ela é certificada desde 2019, então todo ano a gente faz essa avaliação
E é uma certificação muito, muito bacana, muito importante também para o setor. E quando você traz essa questão do RenovaBio, ele também se integra à indústria, porque recentemente, no ano passado, a gente realizou um estudo com o PSEG sobre o RenovaBio numa unidade da usina Bevap, né, que fica em João Pinheiro, Minas Gerais. E nesse estudo que a gente realizou com o PSEG, a gente pegou dados coletados de 2017 até 2022, comparando a área em sequeiro ou com irrigação de salvamento, que é aquela que você irriga somente para a cana realmente não morrer, com o gotejamento, que é a solução que a gente oferece. E no final das contas, a gente chegou à conta de que houve uma redução de 70% na emissão de gases de efeito estufa, quando você compara os dois métodos, e um aumento de 74% na geração de CBIOS. Então, aí você chega à conclusão que ser sustentável pode ser rentável, sabe? Não é uma coisa que é errado ou está desvinculado. Muito pelo contrário, né? A própria palavra sustentabilidade, ela mostra que tem que ser sustentável, não só ambientalmente, mas que seja economicamente viável. E você não tem como desvincular o ambiental, do social e do lucro. Só é genuinamente sustentável aquilo que combina esses três aspectos. Então, é uma forma de desmistificar também que você precisa olhar para o ambiental totalmente desvinculado de qualquer interesse econômico, né? Uma coisa que eu penso muito quando a gente sempre fala do RenovaBio, ele é uma iniciativa do Estado, certo? É uma iniciativa do Estado para que as indústrias todas olhem para um mesmo objetivo e caminhem com esse objetivo não só de desenvolver sustentabilidade, mas também, sem dúvida, ter essa rentabilização. Isso é só para as usinas? Isso é para os distribuidores? Só para ficar claro para quem está ouvindo, assim. Então, qualquer empresa pode ir lá e ser certificada com o RenovaBio? Qualquer empresa vai rentabilizar essas medidas sustentáveis? Ou é só para o setor sucro? É só para grandes usinas? A gente consegue entender isso? Agricultores, né? Essa certificação, ela é voltada, né? Quem vai se certificar? O produtor do biocombustível, né? Tá. É ele que vai se certificar, gerar esses CBIOS, né? Então, como a Gabi falou, quanto mais sustentável é esse, né, produtor, essa usina, maior vai ser a sua nota e maior vai ser a sua geração de CBIOS. E quem adquire o CBIO é o distribuidor do combustível. Que ele tem, são metas individuais, né? Sim. Mas esse distribuidor, ele tem uma meta de descarbonização para cumprir, e aí que ele vai adquirir o CBIOS para cumprir essas metas, né? Porque aí ele comprando o CBIO, né, do produtor, ele consegue atingir a quantidade de pontos que ele precisa, uma vez que ele também, né, ele tem as emissões dele, e algumas coisas ele não vai conseguir reduzir, então ele equilibra isso com a compra. E é muito inteligente, porque aí tá todo mundo interessado nesse negócio e isso volta para a sustentabilidade, né? Principalmente quando a Gabriela, né, pontua que não é só o produto final que entra na conta, né? Uhum. É toda aquela cadeia de produção, tudo que envolve essa sustentabilidade, esses pilares, né? Rentabilidade, o social, tudo naquela empresa entra na conta. Isso é bem interessante. Dá para ver que é uma certificação complexa, um projeto complexo, e que bom que existem iniciativas nesse sentido, né? Sim, é muito parecido então com o que acontece com o Selo Verde, né? O Selo Verde, ele vem justamente, ele não avalia só aquilo que a empresa tem de impacto e como ela mitiga, né? O Selo Verde fala muito sobre as ações também sociais que a empresa causa na sua comunidade e para a sociedade no geral, né? Os projetos que ela tem, os projetos para captação de água, por exemplo, projeto para aproveitação de energia, dos resíduos dentro da empresa, se ela consegue se aproveitar aí do mercado circular, né? Que aquilo que era resíduo para ela vira um produto para uma outra cadeia de negócios, de repente, acontece bastante. Então, acho que está muito linkado com isso. Só não tem, no caso do Selo Verde, pelo menos até onde eu sei, não tem a questão de créditos de carbono. Não gera esse crédito, mas gera o selo verde ali, que também dá benefícios assim, financeiros, assim, a análise que
os bancos fazem em relação à relatório de sustentabilidade e o selo verde. E também tem a questão da ISO 14001, que também auxilia as demais empresas, né? Porque no caso da gestão ambiental, ela não fala especificamente sobre um negócio, né? E quando a gente fala de selo, certificação, é importante ressaltar que esses são importantes critérios de acesso ao mercado também. Hoje, assim, a cadeia produtiva, você olhar para o todo, não só no ambiental, mas também no social, né? Isso conta muito para você acessar o mercado, bem como na parte ambiental, né? Você comprovar que você não está produzindo numa área de desmatamento. Então, tudo isso é levado em consideração, principalmente em mercados onde a regulação ela é mais rígida, né? Como Estados Unidos, Europa. É uma questão forte de acesso ao mercado, principalmente para produtos como os citros, né? A laranja e o hortifruti, que o celeiro brasileiro produz aí para o mundo. Toda essa questão do hortifruti que é exportado aí pro mundo inteiro. E comentando uma coisa interessante, eu estou no mercado atendendo usinas já tem 10 anos. E sempre dei o suporte para o sistema de gestão da qualidade. Hoje eu coordeno o sistema de gestão da qualidade. Uma coisa que eu observei é que, assim, até mesmo no Brasil, as empresas estão cada vez mais exigentes. E talvez pode ser por esse reflexo lá de fora, né? Porque a gente recebe lá de fora, a gente às vezes quer replicar aqui dentro. E antes, assim, eu avaliava o sistema de gestão da qualidade ali puro. E você tem sistema de calibração, tem rastreabilidade, né? E agora eles estão buscando muito essa parte de as questões trabalhistas, como que tá. Eles até investigam, contratam empresas específicas para fazer avaliação. Você tem tantos processos trabalhistas, a gente não pode fechar com você não está homologado. A parte ambiental, toda a parte ESG... Tá bem criteriosa, assim. Os clientes estão dando bastante esse aspecto. E é importante falar que, quando você olha para essa questão de crédito, o Serasa ele fez um trabalho onde ele olha pro agro, e é interessante a gente dizer, porque o agro, 99% dos produtores do agro estão em conformidade. Então, assim, 1%, aquela minoria que tem alguma coisa ali que faz errado no ambiental, no social, na governança, e que talvez passa uma fama ruim pro resto do mercado, né? Vocês falaram em vários momentos, várias de vocês citaram a economia circular. O que é economia circular? Quando a gente fala de essa economia de circulação, como a gente poderia explicar isso numa frase, assim, de uma maneira mais simples? Eu acho que é você garantir que o resíduo que você gerou tem um descarte correto ou uma reutilização correta. Você não simplesmente achar que você entregar o seu produto, acabou aí o seu compromisso, né? Eu acho que é você tentar olhar para frente e entender como que aquilo pode ser reaproveitado ou utilizado. No mercado de cana mesmo, a própria vinhaça é um subproduto da cana e que tem diversos usos, inclusive pode ser aplicado de volta no canavial, né, por vários métodos de irrigação, inclusive o gotejamento, e ele atua como um fertilizante, ele atua como uma substância que vai nutrir. Então é importante você sempre mapear o que você tem feito com os resíduos da sua operação. É uma maneira de não só descartar, né, o seu resíduo de maneira correta, mas também avaliar no mercado possibilidades de negócio também e de outro setor utilizar o que seria o seu resíduos, né? Certo? Eu sei, a gente estava falando sobre etanol de milho, né? A Dru fornece produtos para etanol de milho também, e eu descobri essa semana numa conversa, a gente estava preparando um material, que o etanol de milho, o resíduo do etanol de milho, ele é utilizado para fazer ração animal, né? Então, é muito inteligente isso, porque eu imagino que em algum momento da história isso devia ser descartado. E aí alguém falou, não, peraí. Porque a gente não tá falando só de sustentabilidade também, ou melhor, a gente não tá falando só de meio ambiente, novamente. A gente tá falando de sustentabilidade ali no guarda-chuva, que é olhar para algo, entender que ele é rentável, né? E que isso tudo se encaixa ali dentro dessa preservação, né? Por isso que eu quis muito perguntar, assim, porque eu acho que essa coisa da economia circular, ela tá muito ligada ao que se fala hoje em responsabilidade ambiental, porque é uma maneira inteligente de observar os seus resíduos e o descarte dos resíduos dentro das organizações. A ideia da economia circular é assim, antigamente tudo a gente chamava de lixo, né? Aquilo que não presta pro meu processo ali é lixo. Não, é resíduo. É um resíduo do seu processo, vamos
tem as tratativas adequadas a se fazer. Você não pode simplesmente tacar num aterro. A ideia da economia circular é justamente, talvez, limpar essa palavra do dicionário. Resíduo. Tudo aquilo que não é aproveitado ali, que não vai te gerar uma economia no seu processo, são as pontas, é você direcionar um outro mercado, até alguma outra parte do seu processo para você poder tornar aquilo rentável. Aquilo que você iria pagar para descartar, na verdade, você vai estar recebendo para ele não estar ali no seu processo. Vamos dizer. Inclusive, tem até bolsões de resíduo hoje. Existem como se fosse um mercado mesmo de ação de bolsas, assim, que você, olha, eu tenho esse tal resíduo aqui que para mim no meu processo não é interessante, eu não consigo reaproveitar aqui. E aí tem pessoas, não, olha, isso que você está descartando me interessa, faz parte do meu processo, então me venda. Então ele deixa de ser um resíduo para ser um subproduto, ou um produto de segunda linha aí do seu processo. E eu falo, né, complementando, a cana-de-açúcar é uma coisa muito incrível. No processo produtivo, a gente tem a geração ali de bagaço, né, biomassa, que a gente usa para produzir energia. A gente tem a geração da vinhaça, que é um subproduto, né? Antigamente, a vinhaça, ela era descartada. A gente tinha as áreas, antigamente, né? A gente tinha as áreas de sacrifício e a vinhaça era descartada lá e não era usada para nada. E hoje a gente já tem essa utilização, né, como fertirrigação, para adubar aí a cana. Outros produtos gerados, a gente tem a torta de filtro, a gente tem a cinza, que também a gente aplica, né, no nosso canavial. E também, outro ponto importante que a gente tem aí com a vinhaça. A vinhaça, hoje ela pode também produzir energia, né, o biogás. Então, assim, a cana-de-açúcar é uma coisa incrível. O processo todo é incrível, né? Tudo... Tem resíduo? O que seria assim, ó, não conseguimos aproveitar no processo de produção de etanol, açúcar e energia? Olha... Você lembra de alguma coisa assim que te dá trabalho na hora de fazer o plano de gerenciamento de resíduos? Não, só aqueles resíduos básicos mesmo, né? Assim, que não tem o que fazer mesmo, que são aqueles contaminados com óleo e graxa, né? Que aí a gente tem que fazer o descarte correto, né? Com empresas. Mas do restante... Da cana mesmo, tudo é aproveitado, né? Tudo. Eu queria fazer uma pergunta um pouco polêmica, que seria assim, a gente está aí no período de transição energética, né? Todo mundo fala que o Brasil é rico em matriz energética, a gente tem as hidrelétricas, está crescendo a área aí de energia solar, energia eólica também, mas ainda, principalmente essas duas, são áreas assim, que não estão tão bem estudadas em relação a futuros resíduos ou futuros impactos, vamos por assim dizer. Por exemplo, energia eólica, a gente tem os grandes moinhos lá, que as hélices a gente não pode machucar aves, pode estar criando aí um desvio na parte de migração das aves, né? E a energia solar, né, que tem a questão das placas, as baterias, né, os conversores e tudo mais. Como que está a nossa situação nesse aspecto, assim, dessa questão da transição energética? A gente está numa posição realmente ok, estamos indo, a gente é referência, somos modelo, ou é uma questão para a gente se preocupar e começar a focar mais, de repente, na educação de poder ir para esse mesmo lado que o mundo tá seguindo? Eu acho que hoje a gente talvez não esteja no ideal, mas eu acho que a gente, pelo menos hoje a gente tem muitas opções. Hoje a gente, inclusive Brasil, né? Outros países talvez não tenham tantas opções como o Brasil tem. Eu acho que todos esses meios, né? Essas formas de gerar energia, eles vão ter algum impacto, de alguma forma. Eu acho que, assim, esses que são mais recentes, o importante é a gente fazer estudos em relação a esses impactos, né? Realmente mapear e traçar planos de ação para poder mitigar qualquer risco, né? Eu acho que, assim, a energia nuclear é algo que não gera resíduo, mas potencialmente numa crise, numa explosão ou uma guerra, por exemplo, pode ser uma arma, né? Quando a gente olha para o Brasil, a gente já usa a matriz hídrica há muitos anos e a gente tem a possibilidade de usar o solar e o eólico. Outros países também não têm esse benefício que a gente tem de poder escolher a matriz energética que nós vamos usar.
Eu acho que assim, é a questão de mapear. Isso não era prioritário há 60 anos, né? Há 60 anos a gente não tinha opção. A gente tinha que lidar com o que tinha na época, né? Hoje, pelo menos, a gente pode continuar com essas matrizes aí, estudando, avaliando os impactos e propondo soluções para mitigar possíveis impactos que elas gerem. Eu acho que o Brasil, ele tá, sim, no caminho certo, né? Tem ainda muito o que evoluir, mas eu acho que a gente está no caminho certo. A gente é uma grande potência quando se fala em energia limpa, né? Recentemente, teve algumas reportagens que falaram, né, estudos, que em 2023, toda a energia do Brasil gerada, mais de 93% foi de energia limpa. Então, acho que a gente é uma grande potência aí. Tem alguns dilemas, né, quando a gente fala da placa solar. A placa solar, para ser produzida, ela ainda necessita do petróleo, né? Então, eu acho que a grande tarefa aí é investir em tecnologia, em estudo, né? Quando a gente fala da energia eólica, tem essa questão dos pássaros, né? Mas também já tem estudos, tecnologias que inteligentes, que você já consegue captar a presença do pássaro e diminuir a velocidade da hélice, né? Às vezes, quando vem muitos passos, a hélice até para. Então, eu acho que o caminho é em busca de novas tecnologias para melhorar o que a gente já tem, né? Porque a gente já é beneficiado pelo nosso clima, né? Então, eu acho que sim, a gente está no caminho certo. Uma coisa que eu tenho notado, quanto mais a gente fala tanto aqui no podcast, mas assim, nas nossas conversas, nos nossos eventos, como o Brasil, eu acredito que também tem uma grande responsabilidade do nosso tamanho, né? O tamanho do território, né? A miscigenação, a quantidade de tudo que envolveu a nossa história. Mas assim, como o Brasil tem tecnologia de ponta, principalmente quando a gente fala do setor sucroenergético, assim. A gente tem, lá na DRU, a gente tem se relacionado muito com a América Latina. Nosso relacionamento com os países aqui do entorno tem se tornado cada vez mais frequentes e maiores, e já temos parcerias aí de certa longa data. E a gente tem visto que o que a gente mais faz hoje é exportar tecnologia humana, inteligência, pesquisa, né? Então, quando vocês falam nesse sentido de acho que o lugar agora é olhar para esses estudos, é olhar para isso, eu fico confiante, assim. Eu falo, cara, temos possibilidade, temos capacidade para isso. Porque o que eu tenho visto no setor, né? Eu que tô no setor e tô no agro, já há 4 anos que tô com a DRU, trabalhando com a DRU, porque eu cheguei no agro agora, na DRU é a minha experiência. E o que eu tenho percebido nesses últimos tempos é como o Brasil está exportando inteligência, como a gente tem possibilidade, sim, de produzir os melhores profissionais, e essa responsa que é ser o tal do celeiro do mundo, sabe? Então a gente não quer mais só fornecer alimento, a gente está aqui para fornecer inteligência, e eu vejo muito isso nos países do entorno, assim. A gente, até mesmo falando do setor mesmo da cana-de-açúcar, falando da cana, tem muita tecnologia brasileira que nos países do entorno não estão existentes, eles ainda usam tecnologias que no Brasil são ultrapassadas, né? E a gente está nessa função aí de exportar. Então, que a gente seja, né, esse país que também vai olhar para as energias, né, para as fontes de energia renováveis, com mais afinco, com esse olhar que há 60 anos não era necessário, mas que agora a gente tem gente, a gente tem espaço, a gente tem um clima favorável, né? A gente tem muitas possibilidades para, de fato, ser esse país que vai dar as respostas para o mundo no futuro. Eu acredito que a gente vai estar caminhando para isso, né? Usar a tecnologia como maior aliado aí para desenvolver práticas cada vez mais sustentáveis aí ambientalmente. É isso mesmo. Bom, nós já estamos caminhando aí para o final, infelizmente, da nossa conversa, do episódio. E como de praxe, a gente tem sempre deixado um livro, uma dica de leitura que tem a ver com o assunto do episódio. E eu vou passar a palavra para a Tássia para você apresentar qual é a sua dica de leitura de hoje. Hoje a dica de leitura é Brasil, Paraíso Restaurável, do Jorge Caldeira, Júlia Marisa Sécola e Luana Chabib. Desculpa, Luana, se não for assim que pronuncia. No livro, eles discutem muito a respeito dessa discussão emergente, né, que a gente precisa ter a respeito da responsabilidade social, ambiental e de governança.
tá? Eles colocam o Brasil aí num comparativo com o mundo, de como que o Brasil está hoje, até falando sobre as dificuldades, né, os desafios que o Brasil tem, principalmente quando a gente fala sobre desmatamento, a conservação da biodiversidade, né, desigualdade social. Então, todos esses desafios que o Brasil está enfrentando agora. E também fala sobre as oportunidades que tem, que a gente pode aproveitar desse momento que a gente está agora. Então, é um livro, assim, que, ao mesmo tempo que pode ser utilizado aí por pessoas que já estão no mercado, trabalhando com ESG, ele também tem uma leitura muito acessível. Eles explicam muito bem os termos, então fica muito claro. Então, qualquer um, até mesmo quem está começando aí no caminho do ESG, pode ler. É altamente recomendável, gente. E a gente caminhou pro final do episódio bem alinhado com o livro que você trouxe, né? E porque é bem isso, que a gente tava falando sobre como o tamanho do país e as possibilidades que a gente tem dentro do nosso território, né? De todas as possibilidades, não só naturais, dos recursos naturais que a gente tem, mas também da tecnologia humana, né? Então fica aí a dica: Brasil, paraíso restaurável. Inclusive, ó, só mais um adendo, o mapa, que você vai ver que o mapa tá todo distorcido, é a respeito das possibilidades de sustentabilidade dos países. Foi incrível, muito bem pensado. Então, olha a possibilidade que o Brasil tem com as suas fontes, com as matrizes e tudo, e recursos que a gente tem. É fantástico, esse livro é maravilhoso. Bom, e eu queria convidar, então, todos os nossos ouvintes, quem tá ouvindo a gente aí no caminho do trabalho, em algum dos streamings, ou para quem tá assistindo a gente aqui no videocast, no YouTube, para seguir a Dru no Instagram, né? @DruGroup, e procurar lá no nosso perfil o card desse episódio, do episódio 2, né, da nossa temporada sobre ESG aqui do DruCast, porque lá a gente vai deixar todas as informações que a gente acha importantes em relação ao episódio. Então lá vai ter o encarte do livro, alguma outra curiosidade que a gente tiver aqui, que a gente achar importante ressaltar do que a gente falou durante o episódio. E também deixar o convite para vocês procurarem o link que tá na descrição aí do nosso perfil, porque lá dentro tem vários links úteis, né? Então a gente fez uma coletânea de links, lá vocês conseguem baixar os livros que a gente citou nos episódios anteriores, os que estão disponíveis para download, os que estão para compra, tem os links de compra. Lá tem as nossas todas as redes sociais, tem as informações mais úteis aí em relação à Dru. E pessoal, aproveitando, já faço convite para vocês, deixem comentários, deixem as perguntas que vocês querem que nós tratamos aqui, que a gente traga para os nossos convidados, tá? Tanto no YouTube, quanto no Spotify, na rede aí, no streaming onde você estiver, faça suas perguntas e mande pra gente. Muito bem. Eu vou agradecer mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigado, Roberta, muito obrigado, Gabriela, por terem se disponibilizado a vir até aqui, né, participar do nosso segundo episódio, o nosso bebê, que é o DruCast, que está nascendo e já com pessoas tão brilhantes que vem agregando tanto para nossa história. E muito obrigado, de verdade. Espero que essa não seja a primeira vez, espero revê-las em breve. Eu que agradeço o convite em nome da Usina Moreno. E queria também parabenizar vocês pela iniciativa, demais, muito bacana, parabéns mesmo. Que outras empresas também peguem essa ideia, que eu acho que é muito bacana e importante, né? A gente falar sobre esse assunto. E eu queria agradecer a vocês pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Esse foi meu primeiro podcast, então eu espero que não seja o último também, né? Eu quero reencontrar vocês e estreitar esse contato aí com o tema, que a gente continue evoluindo aí juntos com o ESG. Muito bem, obrigada, meninas, pela disponibilidade, viu? Obrigada a vocês. Papo maravilhoso, né? Foi maravilhoso, foi muito bom. E é isso, gente. Eu quero convidar vocês, então, para ficarem atentos às nossas redes sociais. E ficarem atentos porque logo, logo vem o episódio número 3, né? Onde a gente vai falar da próxima letra da sigla, que é Social. Então, fiquem atentos, sigam a Dru nas redes sociais e esperamos vocês aí no próximo episódio do DruCast, o podcast da Dru. Muito obrigado.